Agora, Mauro, primeiro, você já tem informações do trabalho do Tite? Como estão sendo os primeiros dias de trabalho do Tite? Eu soube que o primeiro foi, né, ele até pediu lealdade, foi a primeira palavra que ele pediu, ou seja, ele já sabe que esse grupo, se não for leal, ferrou. Foi a primeira coisa que ele pediu, gente, eu quero lealdade. Ou seja, ele percebeu que ali no Flamengo já derrubaram muita gente, mas ele não vai falar isso. Parece que primeiro ele está trabalhando o mental, né, Mauro? E, claro, agora o campo. Mas o que esperar dessa primeira entrevista do Tite? E você ainda já debochou aí, tem muito esse assunto é ridículo, né? Porque, assim, quando o Tite... Veja bem, se o Tite dissesse o seguinte, olha, eu não volto a trabalhar esse ano e em 2024, se o Nogueirópolis quiser minha contratação, eu estou apalavrado com o Nogueirópolis. Não dirigirei outro clube. O meu clube em 2024 é o Nogueirópolis. Não me queiram. Aí é uma coisa. Ele se comprometeu com o Nogueirópolis e não estaria cumprindo porque ele foi para o Flamengópolis, sei lá. Então tá errado. Mas o que ele falou só interessa a ele. Não afeta terceiros. Sério. Ele fala, eu não vou trabalhar em clube nenhum, pode me chamar de mentiroso. Que eu entendo isso como uma figura de linguagem, uma força de expressão. Ô, Mauro, eu vou até te cortar mal colocado. Pra você falar tudo pra rádio. Senão aí vai chegar na rádio, vai começar pela metade. Dá aquela enrolada básica aí. A gente vai voltar em 10 segundos pra passar essa pergunta pro Mauro, pra rádio Jovem Pan também, pra não começar pelo meio da resposta. Gostou da enrolação? Gostei. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, te perguntei sobre essa primeira entrevista coletiva do Tite e claro que vão surgir perguntas colocando o Tite ali em situação desconfortável pela primeira vez. Sobre jogadores do Flamengo, estão derrubando muito o treinador, mostraram falta de motivação esse ano, escolheram o jogo, como você falou, e também essa situação do Corinthians, né, Mauro? Que os corintianos estão cobrando. Pô, o cara falou que podia chamar ele de mentiroso se ele não assumisse clube, se ele assumisse algum clube em 2023. E ele assumiu o Flamengo. Não, se alguém quiser chamar ele de mentiroso, chama. Ele autorizou, né? Problema de cada um, né? Eu acho que ele não pode reclamar. Mas como eu estava dizendo, eu entendo da seguinte maneira. Se ele tivesse se comprometido com o Nogueirópolis ou qualquer outro clube de, em 2024, comandar essa equipe e não dirigir ninguém em 23, seria um cenário. Não, eu assumo um compromisso. Só não trabalho no Nogueirópolis em 24 se eles não me quiserem. É o clube que eu vou dirigir, é o que eu quero fazer. Aí é uma situação, ele se comprometeu verbalmente, né, a palavra, com alguém. Na verdade, o compromisso que ele assumiu naquela oportunidade foi com ele mesmo. Mas ninguém, não envolve terceiros. Olha, eu não vou trabalhar esse ano. Pode me chamar de mentiroso se eu voltar a trabalhar esse ano. Ah, então ele é mentiroso. Bem, se as pessoas quiserem chamar de mentiroso, eu repito, ele não vai poder dizer nada, porque ele que sugeriu isso. Acho que ele usou uma expressão infeliz, mas é muito mais uma força de expressão, figura de linguagem do que outra coisa. Mas ele disse não ao Corinthians. Qualquer profissional hoje, minimamente razoável, que tenha a cabeça no lugar, diz não ao Corinthians e sim ao Flamengo. Há 10 anos, um pouco mais, o cara diria sim ao Corinthians e não ao Flamengo. Os papéis se inverteram. Isso qualquer um enxerga. Quem acompanhou ontem, pelo menos trechos, do debate dos candidatos à presidência do Corinthians na TV Gazeta, entenderá muito bem o que eu estou dizendo. O futuro do Corinthians é assustador. O presente já é de apavorar, de arrancar os cabelos, de ficar louco, ficar com o cabelo em pé. E o futuro, meu Deus. Eu falava hoje com alguns corintianos aqui, amigos e tudo, todo mundo preocupado, apavorado. Porque não é para menos, né? Então, quando ele diz não ao Corinthians, motivos não faltam, gente. O Renato também disse não ao Corinthians. Né? Então, aconteceu. Não foi só o Tite. O Renato Gaúcho também não quis. Teve mais gente que não quis. O Vitor Pereira, que não renovou e só estou com o Flamengo. Então, não foi só... O Vitor Pereira tem a história da sogra. O caso do Tite só envolve a ele, gente. Então, assim... O Vojvoda disse não pro Corinthians. Então, eu também disse pro Vasco. Por que ele disse não pro Vasco, o Vojvoda lá atrás? Por razões óbvias também, gente. O Vasco está tentando acertar agora como SAF. Então, esse é um assunto que interessa a ele só. Eu acho que ia ser uma tempestade no copo d'água, uma tremenda falta de assunto, uma ciumeira danada. O Tite é um técnico no mercado e vai treinar outros times. Agora, eu acho engraçado isso, porque se houve um momento, mais atrás, dos anos 90, que o Flamengo teve várias gestões muito ruins, né? E saíram do Flamengo para trabalhar aqui em São Paulo, por exemplo, Tele Santana, entrou no Flamengo depois de São Paulo. Ele sai do Flamengo para São Paulo e vira um ídolo de São Paulo. Podia ter continuado no Flamengo, feito uma história bonita no Flamengo. Não tiveram paciência com ele, ele saiu para brilhar no São Paulo. O Leonardo saiu do Flamengo para brilhar no São Paulo. O Júnior Baiano, para jogar no Palmeiras, e no São Paulo.
O Marcelinho Carioca saiu do Flamengo para ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Djalminha. O Djalminha para jogar no Guarani e no Palmeiras. O Marquinhos jogou no Palmeiras. O Paulo Nunes jogou no Grêmio e Palmeiras. No Grêmio e no Palmeiras. O Jardel do Vasco, no Grêmio também, saiu para brilhar bastante. Então você tem vários jogadores que saíram do futebol do Rio, especialmente do Flamengo, geração campeã da Copa São Paulo, para brilhar em times daqui, porque o Flamengo era uma bagunça. E perdia seu jogador, vendia mal. E os times de São Paulo, mais organizados, pegavam os jogadores. Hoje é o contrário. O Corinthians está muito desorganizado. Então o Flamengo, mesmo com os erros cometidos na gestão do futebol, é um clube mais atraente para trabalhar. Paga em dia, não atrasa, tem estrutura, tem condição. Então, prometeu contratações pro Tite. Quando o Tite é procurado pelo Flamengo, é aquela coisa, pô, eu não queria voltar esse ano, mas peraí, quem está me chamando é o clube que me oferece as melhores condições no futebol brasileiro. É o tal do cavalo branco que passa selado e fica ali balançando o rabinho, olhando para você, ó. Vai subir ou não vai, Bonito? O Flávio falou isso ontem. Não é sempre que o Flamengo tá vago. Claro. Os dois melhores vagas são Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem lá alguém que não vai sair, pelo menos, dá o menor sinal, que é o Abel Ferreira. Então, esse aí você esquece, né? E aí tem outra coisa. O técnico ligado ao Corinthians comandar o Palmeiras é diferente de comandar o Flamengo. A rivalidade é muito maior, não tem como comparação, né? O Tite já trabalhou no Palmeiras, mas ele se tornou o Tite do Corinthians. Então, o Palmeiras não é uma opção. Hoje não é opção, não existe. E mesmo que fosse, ela seria mais traumática, né? O cara muda de ideia. Quem nunca muda de ideia? Eu até usei aqui já a expressão outro dia. O camarada vai tirar férias em dezembro. Aí ele chegou agora, comprou pacote, vai viajar com a família, tudo felizão. Aí uma empresa melhor oferece um salário melhor, uma condição de trabalho melhor e fala, ó, hoje é dia tal, dia 1º de novembro, você tem que começar aqui. Ah, mas é minhas férias. É a proposta. O cara vai chegar em casa, a proposta é muito boa, falar para a mulher, para os filhos, ó, vocês vão viajar sem mim ou não, vamos adiar a viagem, porque eu vou ficar um ano mais trabalhando para tirar férias. Porque essa oportunidade é muito boa, não posso perder. Isso acontece na vida das pessoas. Você não escolhe quando você vai pegar um emprego novo. Ah, não. Aí os vizinhos vão falar, mentiroso, você falou que ia sair de férias. Exato. Você mentiu, pois é, mas surgiu uma oportunidade nova que eu não posso perder. É exatamente isso. E aí entra um outro capítulo. Imagino eu, não foi o Tite que falou, mas eu imagino que ele tivesse uma expectativa de uma proposta internacional que não veio. Sem dúvida. Isso aconteceu de verdade. Então, diante disso, o cara muda de ideia. Ele apenas mudou de ideia, mas ele não afetou ninguém. Ele não fez uma promessa a algum clube e a está traindo. Ele prometeu a si mesmo. O erro foi ter se empolgado e falado essa coisa mentira. Eu poderia falar, olha, a minha intenção hoje é não trabalhar em 2023. Não pretendo trabalhar... Pronto. Mas agora, ele pode chegar e falar da coletiva, olha, gente, com outras palavras, o Flamengo me chamou, eu não poderia perder essa chance. O Flamengo precisa de mim hoje. Eu não poderia empurrar até o começo do ano. Nós temos uma tarefa aqui agora, que é ganhar uma vaga na Libertadores. Aí o que eu faço? Eu começo em janeiro sem a vaga na Libertadores, eu tenho que ajudar os caras a conseguir a vaga. Então, assim, o discurso deve estar pronto e é muito básico. O resto é trabalho, é recuperar Gabriel Barbosa, recuperar a Cebolinha, fazer essa turma jogar. Acabar com o Panela e pedir lealdade. Quando o cara pede lealdade, ele sabe que esse grupo tem um histórico não tão leal. É que ele, ao contrário do Sampaoli, ele faz cafuné nos jogadores, né? Ele conversa, ele fala e tal, ele tem essa habilidade que o Sampaoli não tem. Então, o que eu soube só foi que os jogadores, que o ambiente está muito melhor, que é uma coisa óbvia, e os jogadores estão gostando, porque é o cara que dá uma atenção que ele não... E o jogador brasileiro gosta desse paparico. Eles vão lá para a Europa, o técnico nem olha na cara, vai lá, escala e acabou. Mas aí você está chegando num ambiente em que você tem que se adaptar. Aqui eles fazem o ambiente, eles já fizeram o ambiente. Então o técnico que tem que se encaixar. É meio bizarro isso, mas é assim que funciona. Salve, salve nação! E esse foi um corte do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes. O que vocês acharam? O Mauro César tem razão no ponto de vista dele? É ridículo realmente essa história que estão colocando o Tite como traidor, o Tite como mentiroso? Isso é mais um artifício ali da mídia para desestabilizar o Flamengo? Lembrando que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscrevam no nosso canal, deixa aquele like, curta, compartilhe e comente ali no nosso vídeo. Lembrando que o link para o canal da Jovem Pan Esportes está na descrição desse vídeo. Tá joia, pessoal? Hoje vai sair mais vídeos, faltando pouco tempo agora para a entrevista de apresentação do Tite. Então, até o próximo vídeo, nação.